Se a gente quiser mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa mudar o nosso estado e as nossas crenças. Mas antes de tudo, vamos explicar o que é uma crença limitante. Crença limitante é algo que acreditamos e que foi instalado em nossa mente através de resultados negativos. E toda vez que temos que tomar uma atitude, essas crenças vêm à tona e bloqueiam a atitude, fazendo com que a gente não tenha confiança no que fazemos. A crença limitante é o que tem por trás da insegurança. Antes de tu entender quais são as tuas crenças e saber como destruir essas crenças, é fundamental que tu entenda o mecanismo delas e como elas são formadas. Então, vamos pegar um exemplo. Era uma vez um cara com aparência não muito favorável. Na escola, esse cara era chamado de feio, o que tornou ele uma pessoa insegura. Algumas vezes, esse cara tentou se aproximar de algumas meninas, e as meninas disseram não. E a cada não que ele recebia, reforçava uma crença negativa limitante na mente dele. A crença de que ele precisa ser bonito para conquistar mulheres. Depois disso, nosso amigo tenta novamente se aproximar de algumas mulheres, mas a cada nova abordagem, a cada novo não que ele recebia, a crença limitante ficava mais forte e afetava cada vez mais na performance. A cada vez que ele se aproxima, ele estava mais inseguro, estava falando mais baixo, com uma linguagem corporal fechada. Ele já se aproxima da menina esperando um não, e isso acaba tendo um efeito avalanche. A cada não, a crença fica mais forte, e à medida que ela fica mais forte, a abordagem vai ficando pior. É mais ou menos assim que funcionam as crenças. A gente tem um resultado negativo, no caso, uma rejeição de alguma mulher, e isso acaba enraizando na nossa mente. E a gente busca sempre procurar algum motivo para esse resultado negativo, e atribuímos sempre a um ponto fraco. No caso, essa pessoa do exemplo vai atribuir todos os resultados negativos que ele teve à aparência, que ele considera um ponto fraco dele. Com o tempo, todos esses resultados negativos acabam se tornando uma crença e ele passa a acreditar que não é bom o suficiente. Isso afeta diretamente a insegurança e faz com que ele não tenha resultados. Depois de muito tempo sem resultados, vem a baixa autoestima. Tudo é um ciclo, uma coisa leva a outra. Nós temos diversos tipos de crenças, não somente crenças com mulheres, mas a maioria das crenças de todas as pessoas está ligado a algo social. Tudo isso devido à sociedade repreensiva que vivemos. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, só para ficar claro o mecanismo de uma crença, supondo que eu sou um homem baixinho. Ser baixinho é algo que eu considero um defeito meu, então eu me aproximo de uma mulher e recebo um não. Automaticamente, eu atribuo essa rejeição ao meu defeito principal. E internamente eu penso comigo, ela me disse não porque eu sou baixinho. Isso se repete muitas e muitas vezes e com o tempo isso acaba se tornando uma crença. A crença limitante seria, as mulheres não me querem por eu ser baixinho. E eu passo a acreditar nisso. A partir desse ponto, toda vez que eu resolvo me aproximar de alguém, resolvo tomar alguma atitude, essa crença vem à tona e faz com que eu haja de forma insegura. Mas se formos parar para pensar racionalmente, será que eu fui rejeitado realmente por ser baixinho? Ou eu me aproximei de forma errada, sendo um homem inseguro, sem postura, sem calibração? Provavelmente foi a segunda opção. A solução para isso é destruir essa crença para que eu pare de acreditar que é preciso ser alto para pegar mulher. Muitas vezes a gente não percebe o impacto que essas crenças têm na nossa vida. Existem diversas formas de acabar com uma crença, e essa forma é a que eu considero a mais simples, mas não encara isso como uma simpatia ou como macumba. Isso é um exercício mental e deve ser feito diversas vezes. Vamos separar esse exercício em 5 passos. E o primeiro passo é identificar quais são as tuas crenças. Quais crenças negativas que te impedem de agir? Nesse momento, para e pensa um pouco sobre isso, e assim que tiver uma resposta, escreve essas crenças em forma de frase. Por exemplo, a minha crença limitante é que eu acho que para pegar mulheres é preciso ser bonito, rico e forte. Homens normais conseguem apenas mulheres medianas.
2. Feito isso, tu precisa encontrar a causa dessa crença. Por mais que isso pareça óbvio, se pergunta em quais situações surgiram essa crença. Não significa que tu precisa voltar no passado e repensar em todas as vezes que tu tentou se aproximar de uma menina e não deu certo. Simplesmente entender essa tua crença, porque entendendo ela, tu vai conseguir lidar com ela de forma melhor. Faz assim como eu dei o exemplo do cara baixinho. 3. O terceiro passo é definir exatamente o objetivo que desejamos alcançar. Quando sabemos exatamente quais objetivos nós queremos, a gente começa a despertar recursos para ir atrás desses objetivos. O teu objetivo primário é se relacionar com mulheres, mas de que forma? Como? Quando? Onde? O que tu precisa para que isso aconteça? Supondo que tu precisa deixar de ser tímido. Bom, timidez é algo bem vago. Geralmente as pessoas são tímidas por algum motivo. Descobre esses motivos. Vamos supor que tu é tímido porque tem crenças, então destruir uma crença já é um recurso. Tenta pegar essa minha linha de raciocínio de sempre ir atrás do porquê das coisas, sempre destrinchar o máximo possível para entender as coisas de forma racional. Foi com esse pensamento que eu entendi todos os mecanismos da atração entre homens e mulheres. Feito isso, nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é substituir a crença limitante por uma crença fortalecedora. Agora que tu já tem por escrito a tua crença limitante, tu vai substituir ela por uma crença, mas não uma crença que seja completamente o oposto, uma crença realista. Exemplo, a crença antiga era: eu sou baixinho e não consigo pegar mulheres por causa disso. A nova crença vai ser: antigamente eu pensava que era preciso ser alto para pegar mulheres. Depois eu descobri que elas me rejeitavam por eu ser um cara inseguro quando me aproximava delas. Eu não posso ser alto, mas posso trabalhar outros aspectos que me tornem seguro de si e assim, aos poucos, me tornar um homem atraente. Eu estou improvisando aqui, mas tu deve fazer isso de acordo com o teu problema e deve fazer isso escrevendo numa folha de papel. E de preferência, deixar essa folha num lugar visível até internalizar isso. O quinto passo é internalizar a nova crença. Internalizar significa tu pensar várias vezes nela a ponto de passar a acreditar nisso, para de fato fazer com que aquilo saia do papel e se torne uma crença, algo que tu acredita. Aqui tu antecipa o resultado, cria as imagens, sons, sensações ligadas aos resultados que tu deseja. Esses passos são os passos que eu usei para vencer as minhas crenças e, como eu disse, é um trabalho a longo prazo e se não for feito com calma, não vai dar em nada. É preciso que tu tire um tempo para escrever as crenças negativas, as positivas e pense nelas várias vezes durante esse processo de transformação.